Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. A gente vai dar início aos nossos programas do dia. Eu vou chamar para compor a mesa de abertura o desembargador Gessé Torres Pereira Júnior, que é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio e presidente da Comissão de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça do Rio. Vou chamar também a doutora Denise Tarim. Ela é presidente da CGA, Comissão de Gestão Ambiental do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Vou chamar a doutora Luciane Moessa, que é a nossa coordenadora acadêmica do evento. Achei que era mais prático fazer essa voltinha do que estar lá. E é presidente da empresa Soluções Inclusivas e Sustentáveis. Vocês que estão aqui hoje certamente conseguiram já verificar e despertar para o assunto que nós vamos tratar hoje, e cuja coordenação acadêmica é da doutora Luciane. É o assunto novo, mas me parece que falta exatamente isso, o despertar do olhar para esse ponto relacionado à necessidade do controle nas decisões de gestão, não só ambiental, mas gestão econômica, dando o viés, dando atenção para a necessária preocupação com relação à conservação. Eu vou passar a palavra para o nosso desembargador Gessé, que é o nosso presidente da Comissão de Sustentabilidade, e ele certamente vai dar alguma pincelada sobre a necessidade de consideração, de equalização da conservação com o crescimento econômico e o desenvolvimento social, que eu acho que é a grande preocupação de nós como brasileiros e como nação. Por favor, desembargador. Bom dia a todos. A Admara cometeu um exagero. Eu não dou pincelada, eu dou respingos. Meus amigos, eu tenho lido ultimamente com grande interesse e vou compartilhar com vocês a minha leitura e o meu interesse. A última obra deixada pelo professor Zygmunt Bauman, falecido no início do ano passado. Era polonês de nascimento, mas viveu toda a sua vida peregrinando no meio acadêmico e testemunhou, numa vida de mais de 90 anos, todos os grandes episódios, bons e maus, né, positivos e negativos, que a humanidade conheceu e deu causa ao longo da sua vida. Terminou os seus dias acadêmicos ainda à frente da área de Sociologia da Universidade de Leeds, na Inglaterra, onde lecionou muitos e muitos anos. E quando completou o tempo da aposentadoria, ele foi convidado pela universidade, exatamente em homenagem à sua excelência, que continuasse no seu gabinete, com a sua equipe de pesquisadores, a produzir e continuar a ensinar o que ele sempre ensinava muito atualizadamente, com a experiência que reuniu durante tantos anos de convívio com todas as idas e vindas da humanidade. O último livro que ele escreveu está sendo lançado em português, foram 40 livros, o último chama-se Retrotopia. Ele parte da utopia do Thomas More e chega a conclusões
desafiantes, né? Eu estou dizendo para minha neta, que é um encanto da minha vida atual, depois da mulher, evidente, né? Que ela precisa se preocupar com essas coisas. Ela está na adolescência, naquela adolescência que não se preocupa com nada, acha que é tudo muito bom ou muito ruim, né? Não é um momento de ponderação nem de moderação, é um momento de excessos, né? Excessos extremos, né? Então eu tenho dito a ela que ela precisa ler cada vez mais, e ela me viu lendo o Bauman, e disse: eu vou ter que ler isso aí. Vai ter que ler. Mas que título estranho, Retrotopia. E me deixou a impressão de que ela não está tão alienada quanto eu imaginava. Porque ela disse: não há uma contradição nesse título? Eu já fiquei, Maria Eduarda, contradição no título de um livro? O que você anda lendo? Que bom, né? Que bom. Mas não é contradição, não. Você lê com um certo encantamento de um lado, um certo desânimo do outro, porque, como eu tenho dito para Maria Eduarda, não há pessoa que chegue aos 90 anos de idade no mundo que nós estamos otimista. Não há. Não há. A visão sempre tende a ser um tanto pessimista de tudo que já se viu, que já se tentou e não deu certo, e se tenta de novo e não dá certo. E o título da obra é sugestivo exatamente disto. Esta ideia de que o homem está neste mundo para construir algo belo e perfeito no futuro, até aqui se mostrou uma fraude. Não aconteceu. Nós estamos sempre tentando construir coisas, e essas coisas têm uma faceta destrutiva que nos acompanha. Você constrói e destrói, constrói e destrói. Como todos sabemos, uma das causas atribuídas à decisão de Santos Dumont de se suicidar foi exatamente a de que ele não podia imaginar que o seu invento magnífico, que encurtaria distâncias e diferenças culturais, pudesse ser utilizado para matar pessoas, para jogar bombas. Isso foi uma terrível decepção para o gênio inventor. E o homem é isso. O homem é isso. Ele é capaz de inventar coisas espetaculares, extraordinárias, inteligentíssimas. Mas tudo vai depender do uso que o próprio homem fará dos seus inventos. Vai usar como? Para o quê? E esta obra última do Bauman examina exatamente isso. Que uso nós estamos fazendo da nossa extraordinária capacidade inventiva, prospectiva? Que uso estamos fazendo? Mau uso, muitas vezes muito mau uso. E como ele estava como observador no final da sua vida, ele levanta todos esses episódios que hoje estão nas páginas da imprensa. O retorno do partido nazista ao legislativo alemão, a saída da Grã-Bretanha do mercado comum, esse êxito migratório terrível de milhares de pessoas abandonando tudo ou sendo impelidas a abandonar tudo, tendo a sua casa, a sua pátria, a sua terra, o seu solo destruído pela guerra. E ele faz uma conjunção de todos esses episódios históricos que estão movimentando o mundo e mobilizando as consciências para o bem ou para o mal, e diz: nós estamos vivendo uma retrotopia. O homem está pensando em coisas que já fez e que não deram certo, mas que talvez valesse a pena refazer, porque esta imaginação de que nós estamos construindo um futuro perfeito é só uma fantasia. É só uma fantasia. Temos que voltar a ponderar sobre coisas básicas. Ele é sociólogo, era sociólogo. Nunca notei nas obras de Bauman nenhum traço ambientalista. Vocês se lembram de que a grande identificação que ele construiu numa linguagem com o seu público era fazendo uso da ideia de liquidez.
Temos amor líquido, né? Uma sociedade líquida, tudo é líquido, como oposição a consistente. Tudo é fluido, nada é consistente. Né? Escoa entre os dedos. A humanidade está assim, líquida, não consistente. E a retrotopia seria este novo apelo para nós revermos o que, na verdade, possa ser básico na convivência, básico nas relações entre os homens, na relação entre os homens com o planeta, com a sua casa planetária, e esse saber, afinal, o que temos que fazer para preservar este mínimo, que seja a base de um futuro viável e não utópico. Esta utopia até aqui não nos levou a grandes resultados, grandes mudanças, mas mudanças não significam resultados. E daí, talvez, né, Luciane, o ponto de contato com o tema que você nos vai esquadrinhar neste dia. O papel do mercado de crédito e de investimento para a prevenção e reparação de danos socioambientais. Nada é mais básico neste planeta do que o equilíbrio ecológico. Nada é mais básico, nada. Mas como nós trabalhamos para desequilibrar, nós fazemos tudo para desequilibrar, pouco para equilibrar ou manter equilibrado. E entre esse fazemos, nesse nós, há um ator, um conjunto de atores que ainda talvez não tenha incluído nas suas estratégias de sobrevivência, de avanço, de fausto, de acumulação de riqueza e de poder, ainda não incluiu nesta pauta a questão ambiental. E a questão ambiental não é só discursiva, não é só um apelo a coisas importantes e belas e fundamentais. Este apelo precisa ter um apoio que o habilite a obter resultados. Resultados. E muitas vezes esses resultados dependem, muitas vezes não. No mais das vezes, este apoio dependerá de investimentos. Como estamos nos mobilizando para captar investimentos e convencer aqueles que têm condições de investir que o façam nas coisas certas, na hora certa, do jeito certo. É preciso conversar. Este Retrotopia do Bauman termina o seu discurso assim. Nada realmente pode ser mais importante. Nunca nada foi mais importante, nunca nada será mais importante do que manter as portas do diálogo. Há que dialogar. Há que dialogar. Todos têm que participar do diálogo. É o grande desfecho, é a grande proposta desta retrotopia. Olhar o futuro com as lições do passado e dialogar sobre isto. O meio ambiente é um desafio permanente para esse diálogo, sobretudo quando o meio ambiente, perdoem o pleonasmo, né? Mas é o jargão, né? É o jargão consagrado, né? E o meio ambiente depende muito de iniciativas daqueles que podem, têm condições de investir e talvez não estejam levando na devida conta o papel deste setor integrativo da economia, da política, do social, que é o ambiental. Quando tudo isto se integrar, teremos um grande diálogo. Ou o diálogo é uma condição para que esta integração ocorra? As duas coisas. As duas coisas. Eu os concito, tendo um tempinho, é um livrinho assim, gostoso de ler, num fim de semana concentrado você lê. 2 fins de semana, vá lá, porque tem isso, tem aquilo e tal. Mas dá para ler concentradamente. É um livro precioso, uma grande despedida de uma grande cabeça, né? Uma figura extraordinária da idade contemporânea, professor Zygmunt Bauman. Era isto. Muito obrigado. Tenhamos bons momentos de diálogo ao longo de hoje. Vou passar a palavra, então, para a doutora Denise, por favor.
Bom, primeiramente, bom dia a todos. Antes de tecer qualquer comentário sobre esse tema, que, a meu sentir, é extremamente importante para o nosso debate ambiental, quero agradecer a doutora Admara pelo convite. É um reconhecimento do papel importante do Ministério Público no debate de sustentabilidade. Só que, ouvindo o doutor Gessé, eu busco alento no Platão, que o Platão traz para todos nós um olhar de que a necessidade é a mãe da invenção. E é justamente nesse momento que nós nos encontramos. Quando nós falamos de prevenção e reparação, e todos nós sabemos, né, que o Ministério Público, nesses duas longas décadas de ações propostas, se depara diante desta verdadeira inovação que representa o grande mercado. O mercado começa a ter uma percepção, a partir de 2012, aqui no Brasil, de que realmente transformar passivo em ativo é um grande negócio. Então, quando nós tratamos de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, não que nós, aí, de uma hora para outra, entendamos que a ação civil pública não será mais o nosso grande carro-chefe. Sem sombra de dúvidas, nós temos aí um grande desafio, como traz o próprio doutor Gessé, alentado pelo Bauman, que, aos seus 90 anos, de repente, né, como cientista, nós estamos aqui ainda no nosso dia a dia, a cada momento desbravando aí uma solução. E o que eu trago para os senhores, quando vamos falar sobre desenvolvimento sustentável, é ter na Constituição o nosso grande alento, quando nós temos aí 4 princípios fundamentais para, acredito, que o nosso diálogo se desencadeie. Primeiro é a dignidade da pessoa humana. Nós temos que ter sempre como perspectiva que, quando o nosso Constituinte coloca isso como nosso princípio maior, deve nos sensibilizar para o caminho a ser seguido. Outra perspectiva importante, a meu sentir, é a sadia qualidade de vida, alinhada com a questão da natureza do bem ambiental como bem de uso comum do povo. Aí eu já finalizo justamente com a perspectiva, né, da escolha do Constituinte quanto ao nosso sistema capitalista, e com esses 4 princípios nós nos encaminhamos para um olhar dessa inovação, que traz para todos nós, em 2012, e é importante quem tiver interesse, justamente na Rio+20, quando a Conservação Internacional apresenta um grande fundo para a nação Caiapó. Aí a gente começa a perceber que 8 milhões de euros doados por um banco norueguês, sendo administrado pelo BNDES com uma visão a longo prazo. E o importante desse mecanismo é a gente perceber que ele está funcionando até hoje, né? Nós tivemos um aporte inicial de recursos internacionais, onde vai garantir, num território do tamanho da Dinamarca, com 7 mil índios, sendo objeto de todo um trabalho a longo prazo, fruto do que aquele recurso vem rendendo até hoje. Isso é de um olhar muito interessante para o nosso país. Claro que, se você for ver esse mecanismo, é o que mantém diversas universidades e diversas instituições culturais. O Louvre e Harvard são mantidas por esse sistema e por esse mecanismo. Aí, passando por uma realidade de 2012, que é interessante destacar, é que, com a mudança da lei florestal, com a possibilidade da compensação, né, das reservas florestais, você cria uma outra cota, onde aquele que tem grandes reservas pode compensar. E, novamente, vamos ver mecanismo financeiro como uma forma de fomentar a política ambiental e de assegurar a aplicabilidade da lei. Começamos a ter um olhar de que isso é um excelente negócio. Antes, o que nós vimos era a floresta em pé como uma forma de você dizimar, porque o valor seria outro. Hoje você vê uma possibilidade de compensação. Então, todos nós que atuamos, e eu que sou uma promotora, hoje procuradora de justiça, desde 1995, nas lides ambientais, vejo com muito entusiasmo esse debate que vocês vão ter a oportunidade de perceber, porque, a meu sentir, é onde nós estamos nos direcionando nesse ideal do desenvolvimento sustentável. Claro que temos que outros desafios, né? Hoje a nossa vida pública nos demonstra fatos públicos notórios que a nossa grande questão é de gestão.
Agora, nós, juristas, temos que, sim, estar aliados a essa nova visão de mercado. E digo para os senhores, nesses meus 23 anos de atuação no Ministério Público na área do meio ambiente, vejo com muita satisfação. E eu digo e reafirmo, sob a perspectiva da iniciativa privada, como todos já conhecem o meu posicionamento, né, inclusive nessa casa, sobre o olhar do trato do dinheiro público não ser visto como um instrumento, como vai ser debatido aqui. Gostaria só de fazer essa ressalva e incitá-los ao debate dessa grande inovação que é a entrada do mercado. Acredito que será muito discutido durante todo o dia, né, e esse é um olhar de nós buscarmos efetivamente concretizar o ideal consagrado na nossa Constituição da República. Então, nessa linha e nessa sensibilidade, convido os senhores a entrarem nesse tema, porque realmente hoje meio ambiente não é mais uma questão tão somente de ideologia, é uma questão também de mercado. Muito obrigada por essa oportunidade, doutora Adimara, e acredito que vocês realmente aproveitarão imensamente todos os conhecimentos que serão transmitidos nesse dia. Muito obrigada. Doutora Denise, nós que agradecemos a presença, né? Não há como falarmos de desenvolvimento e crescimento sem atendimento aos critérios de cidadania, e não há como atender a esses preceitos sem a presença do Ministério Público. Obrigada por vir. Eu vou passar a palavra, então, à nossa coordenadora acadêmica, a doutora Luciane Moessa. Bom dia a todos. Eu vou ser muito breve. Na verdade, vocês vão me ouvir hoje de manhã e depois do almoço, né? Eu tenho palestras, então não vou me estender agora. E todo esse grupo que a gente teve a alegria de conseguir montar, acredito que vai trazer muitos insights, muitas informações, muitas reflexões para todos que estão presentes. Quero agradecer, primeiro, ao Dr. Gessé por ter encampado essa ideia de fazer esse debate público sobre um tema tão importante, né? A maior parte do nosso PIB passa pelo mercado financeiro, a maior parte da nossa economia passa pelo mercado financeiro, seja mercado bancário, seja mercado de capitais, seja via fundos de investimentos de fundo de pensão, etc. Então, se a gente quer pensar em desenvolvimento sustentável, a gente tem que ter estratégias dentro do mercado financeiro para incorporar essas variáveis socioambientais. Então, agradeço imensamente a confiança, a oportunidade de promover esse debate. Agradeço também imensamente todos os palestrantes do Rio, de São Paulo, de Brasília, de Campo Grande, que vieram, são grandes especialistas no tema, que se dispuseram a estar conosco para participar desse debate. Agradeço, claro, ao Fórum de Direito Ambiental, muito bem presidido pela doutora Adimara e todos os seus integrantes. E vou só pincelar muito rapidamente a nossa programação, para dar início já ao primeiro painel. A gente, agora de manhã, vai explorar as normas já existentes no Brasil, no campo da regulação financeira, algumas normas na regulação ambiental também, que buscam promover essa integração de variáveis ambientais e, às vezes, sociais no âmbito da atuação do mercado financeiro. Ainda, agora de manhã, vamos ter um painel que vai tratar das iniciativas de autorregulação, quando o próprio mercado busca incorporar essas variáveis e assume publicamente compromissos nesse sentido. À tarde, a gente vai ter um painel descrevendo boas práticas do mercado bancário e do mercado de capitais, no sentido de promover essa integração das variáveis ambientais, sociais e, sobretudo no caso do mercado de capitais, também variáveis de governança nas suas atividades. E, por último, vamos finalizar com um painel mais típico da área jurídica, que é um painel que discute os mecanismos de responsabilização de instituições financeiras ou mesmo de empresas abertas, de empresas listadas na Bolsa, por danos socioambientais decorrentes de empreendimentos que foram financiados ou via crédito ou via investimentos. É algo que entra em cena, uma discussão que acaba entrando em cena quando a prevenção falhou, evidentemente. E a gente tem que fazer de tudo para a prevenção não falhar, mas isso vai continuar acontecendo, e aí essas discussões assumem uma grande relevância. É isso, e quero convidar também, né, a
voto de otimismo em relação a esse debate, porque, apesar de concordar com o Dr. Gessé no diagnóstico, né, acho que, em tema de meio ambiente, em tema de direitos humanos, em tema de democracia, o mundo todo não está num bom momento. A gente está passando por um cenário aí de desilusão global que deve motivar a luta. A gente tem que seguir buscando a estratégia que a gente possa ter orgulho no final de dizer eu fiz a minha parte. Então, por mais que não consiga alcançar os resultados almejados. Esse evento aqui está nessa linha, esse debate está nessa linha. Muito do que vocês vão ouvir, do que já existe nessa temática, está nessa linha, mas, claro, que falta muito por fazer. E é para isso que a gente está aqui, para semear. Obrigada. Quer falar mais alguma coisa, desembargador Gessé? Não? Então, eu vou passar às mãos do desembargador Gessé o certificado de participação na abertura. Doutora Denise, a doutora Luciane. Vou declarar encerrada a nossa mesa de abertura e vamos dar início aos trabalhos que tenho certeza serão muito especiais. Quero agradecer à Emerge a oportunidade de estarmos aqui com toda a infraestrutura e vamos aos nossos desafios acadêmicos do dia. Muito obrigada. A Maria de Fátima Tosini. O Cláudio Mais. E a Ana Gaioso. A Fátima Tosini é uma pessoa que tem uma larga experiência nesse campo das finanças sustentáveis, no mercado bancário. Ela foi analista do Banco Central por muitos anos e lá despertou para o tema da sustentabilidade. Participou de um projeto que tratava desse assunto, projeto estratégico do Banco Central, que durou alguns anos e que culminou na edição de uma minuta de norma, de uma resolução do Conselho Monetário Nacional tratando de política de responsabilidade socioambiental nas instituições financeiras, editada em 2014, mas essa minuta de norma foi lançada durante a Rio+20, 2012. E, enfim, atuou nesse assunto lá dentro, fez mestrado e doutorado nesse assunto na Unicamp, tem obras publicadas, tem dado treinamentos nessa área. Enfim, é alguém que tem muita bagagem no tema e, com certeza, vai abrir bem esse debate, né? O Cláudio Mais, ele é coordenador do Departamento de Educação Financeira da CVM. E, além disso, também fez mestrado aí em áreas, na Universidade de Colômbia, em áreas que buscam inovar dentro da gestão pública, com algum foco em sustentabilidade, e está participando de uma iniciativa muito recente do mercado financeiro brasileiro, chamada LAB, que vai ser explorada na última palestra antes do almoço, pela Cristiane, da BDE, que busca fomentar o mercado das finanças verdes no Brasil. Então, o Cláudio vai explorar as normas que a CVM já tem e talvez o que pode vir a ser no futuro em relação a esse tema, a incorporação da variável ambiental, social de governança no mercado de investimentos, né? Enquanto que a Fátima vai falar das normas do Conselho Monetário Nacional no âmbito bancário e no âmbito dos fundos de pensão. E, por fim, a Ana Gaioso, ela vai explorar um tema muito sensível quando a gente busca integrar fatores socioambientais no mercado financeiro, que é o acesso às informações de natureza ambiental, envolvendo desde o licenciamento até a prática de infrações ambientais. Uma informação fundamental que tanto bancos quanto investidores querem saber a respeito de empresas que eles estão cogitando conceder crédito ou investir. Então, ela vai explorar isso. A Ana é procuradora do Estado, lotada na chefia do INEA, que é o órgão ambiental fluminense. Então, também tem mestrado na área ambiental, na PUC, Rio, né, Ana? E uma bagagem muito relevante nesse tema. Por isso, foi a nossa convidada. Começo com a Fátima, então. Fátima, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu me sinto muito lisonjeada de ter sido convidada para um evento como esse,
para falar de regulação, falar um pouco de lei, sendo que não tenho formação em direito e caso eu diga alguma coisa não correta, vocês me perdoem, por favor, que eu sou curiosa no assunto, né? Mas não tenho formação, então me perdoem se eu disser alguma impropriedade. Mas agradeço muito pelo convite, me sinto realmente muito lisonjeada. E gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências que passei ao longo da minha vida lá no Banco Central, com esse tema de sustentabilidade, que quando comecei a falar disso lá, era uma coisa, um bicho, uma coisa estranha, ninguém sabia bem do que eu estava falando. E tive até muita dificuldade para conseguir estudar o tema, porque era tão absurdo o que eu dizia, que as pessoas achavam que eu estava endoidando, né? Mas depois, aí eles foram me aceitando, assim, que eu tinha uma certa lucidez, né? Então, vamos lá, gente. Aqui é o seguinte, eu diria que a regulação das questões ambientais, sociais e ambientais, muito mais ambientais, dentro do sistema financeiro, ela teve 3 momentos, né? Ela começa lá com a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, de 81, que já envolvia os bancos com a questão, já criava obrigação para as instituições financeiras com relação ao meio ambiente. Criava obrigações especificamente para as instituições financeiras públicas, né? Mas no corpo da lei também criava obrigações. A Ana Lucy está aqui. Ai, meu Deus, como a Ana Lucy me ajudou. Então, já criavam obrigações, porque tem o conceito do poluidor, que tem o poluidor indireto. Então, mesmo que não diga especificamente das instituições financeiras privadas, só fala das públicas, mas o corpo da lei já cria obrigações também. E depois tem a lei dos crimes ambientais, também conceituando a figura do poluidor indireto, aquele que, de alguma forma, contribui para o dano, que poderia impedir, não impede, tudo mais. E por último, agora, já fora dessa primeira fase, a lei o Código Florestal, que também diretamente cria responsabilidade, estabelece que não pode dar dinheiro de crédito rural para a instituição, para o tomador que não esteja com o cadastro ambiental rural. E a segunda fase já entra no universo do mercado financeiro mesmo, com a regulação do Conselho Monetário Nacional. Nessa segunda fase, é uma fase voltada para a agricultura, para o agronegócio. Ela teve uma motivação de política de comando e controle no sentido de impedir o excesso de desmatamento, de impedir que os recursos do crédito rural, que são recursos subsidiados, sejam canalizados para o desmatamento. Isso não foi feito à toa. Teve todo um estudo atrás disso, mostrando que o crédito rural, aquele crédito barato, subsidiado, estava servindo para o desmatamento. Então, teve um motivador atrás disso. E a terceira fase é uma fase que entra o Banco Central, ou seja, entra o regulador, as regulações do Conselho Monetário, elas são desenvolvidas dentro do Banco Central, já com a visão de risco, né? Então, vamos lá. Então, a lei de Política Nacional do Meio Ambiente, ela é clara lá no artigo 12, que diz que as instituições de financiamento e incentivo governamental condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios do licenciamento na forma dessa lei e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA. Então, quer dizer, qualquer instituição financeira governamental
quais são elas? As agências de fomento, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES. Então, desde 81 está dizendo que tem que ter o licenciamento ambiental, mas não só o licenciamento ambiental, ele tem que ter projetos para melhorar o meio ambiente, lá de acordo com o CONAMA. Então, a primeira vez que eu vi isso daí foi quando eu fiscalizei o BNDES. Eu fiquei surpresa, porque tinha essa lei, mas eu não conhecia, não cabe ao Banco Central ficar fiscalizando essa lei. Não era nosso papel. Lógico que, se percebe alguma irregularidade, o Banco Central tem que comunicar ao Ministério Público, né? Funciona assim. E lá estava dizendo, olha, tem que ter um projeto, ou seja, segundo essa lei, você não só tem que pedir o licenciamento, como você tem que deixar o meio ambiente melhor do que o que você encontrou. Na verdade, é isso, né? E no artigo 14 diz, sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual, municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores a perda ou suspensão de participação em linha de financiamento em estabelecimentos oficiais. Ou seja, se você não cumpriu, se você tem multa, se você teve embargos, alguma coisa, você não pode ter acesso ao financiamento oficial. Agora, tem interpretações que dizem o seguinte, gente, olha, a instituição financeira, o banco, ele não é como abrir uma padaria na esquina. Ele precisa de passar por um processo de autorização do Banco Central, de ver a conveniência daquela instituição financeira para o país, ver questões de concorrência, ver um monte de coisa, dado que uma instituição financeira, um banco, é importantíssimo para a economia, para o desenvolvimento do país. Então, não é como abrir uma padaria. Se não é uma instituição simples, ela precisa de autorização, então isso deveria ser estendido a qualquer instituição financeira, não só as públicas, porque a privada também é pública, ela precisa de uma autorização muito especial para ela funcionar. Ela é uma concessão, então não é assim como um boteco, uma padaria, entendeu? Então, isso deveria, assim, uns interpretam que, dada a importância da instituição do banco, isso caberia para uma instituição financeira privada também. Bom, e aí tem outras leis. Antes do Conselho Monetário Nacional entrar na jogada, outras leis também já envolviam o mercado financeiro com as questões socioambientais. Vejam a lei de 2005 da biossegurança e biotecnologia, que diz, olha, a instituição financeira que for financiar algum projeto que envolva organismos geneticamente modificados, né, eles tem que ter um certificado do CTN-Bio. Porque, se não tiver esse certificado e houver algum dano ambiental, ele é responsável. Então, essa lei ela é um pouco diferente das outras, porque ela diz, olha, se você não fizer isso, você é responsável. E quem? Todo mundo, qualquer instituição, não importa se é privada, se é pública ou não, ela é responsável. Então, já está dizendo claramente. A anterior, né, dependia um pouco de interpretação. Não, essa é objetiva, ela fala, você é responsável pelo dano ambiental se você não tiver o licenciamento. E, por último, a do Código Florestal, que diz claramente, aqui no artigo 78A, que, a partir de 31 de dezembro de 2017, não pode dar crédito rural se o tomador de crédito não tiver sua propriedade cadastrada no Cadastro Ambiental Rural, no CAR. Tá? Então, essas são as leis, mas existem outras que envolvem o sistema financeiro, as instituições, os bancos, com a questão criando responsabilidade para a instituição financeira. Eu me lembro que, uma vez, muito antes do Conselho Monetário entrar na regulação, eu falei dessa regulação nossa num fórum de discussão na Colômbia, e tinha
todos os países da América Latina estavam lá, falando de regulação das questões ambientais dentro do sistema financeiro. E eles quase caíram de costas, porque eles disseram que nosso mercado financeiro tinha muita responsabilidade com as questões ambientais, com relação à regulação, criava muita responsabilidade, diferente de seus países. Eles diziam, nossa, então lá o banco tem que prestar muita atenção, porque se ele não prestar atenção, ele vai ser responsabilizado, né? Então, isso antes do Conselho Monetário começar a regular. E, a partir de 2008, então, o Conselho Monetário começa a se preocupar com as questões. Só que a regulação nessa fase ela é voltada para o crédito rural e tinha um propósito de reduzir o desmatamento, e era uma política de comando e controle mesmo. Ó, faça isso e vamos observar, e tem que fazer assim, tem que fazer assado. E as iniciativas dessa regulação nessa fase, elas não começaram dentro do Banco Central. Elas começaram lá no Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério da Fazenda, porque tinha esse propósito de reduzir desmatamento. Então, a primeira, que foi um marco dentro do Conselho Monetário Nacional, que foi a Resolução 3545 de 2008, que lá começa a dizer, olha, para você financiar no bioma Amazônia, você tem que ter um certificado do imóvel rural, que é o CCIR, declaração de inexistência de embargos vigentes, do uso econômico de áreas desmatadas ilegalmente, licença, certificado, certidão ou documento similar comprobatório da regularidade ambiental. Então, a primeira vez que apareceu esse negócio ambiental dentro do Conselho Monetário Nacional foi aí. Tá? E aí começou toda essa discussão. Alguns bancos chegaram a sofrer ação civil pública por conta do não cumprimento da 3545. Não obstante, lá em 81 já estava dizendo, olha, tem que ter licença ambiental, banco público tem que licença, estava lá na lei, mas precisou de uma resolução do Conselho Monetário Nacional para que o pessoal se despertasse. E aí, na sequência, em 2009, também com esse mesmo propósito de reduzir desmatamento, reduzir o avanço da fronteira agrícola em áreas ambientalmente sensíveis, surge a Resolução 3.818 e 3.814, 1314, que é para a redução do plantio, do avanço do plantio de cana destinado à produção de etanol, biocombustível e outros derivados de petróleo. Essas resoluções, elas elencam as áreas onde não pode plantar. Mas, se a gente prestar atenção nessas áreas, gente, elas são áreas que já estavam na lei. São áreas de preservação ambiental. Então, nem precisaria do Conselho Monetário dizer, a lei já dizia, não é? Percebem que se a lei fosse cumprida direitinho, o Conselho Monetário nem precisava regular, certo? Então, diz assim, biomas Amazônia, Pantanal, Bacia do Paraguai, terras indígenas, áreas com declividade superior a 12 metros, ou seja, não dá para ficar desmatando. São áreas de preservação, áreas de cobertura de vegetação nativa, é óbvio, né? Áreas de remanescentes florestais, proteção ambiental, dunas, mangues. Não pode, mas já estava na lei. Mas o Conselho foi lá e disse, não pode, não vou dar crédito, não pode dar crédito, não pode, vou plantar. Mas isso daqui não é só para cana-de-açúcar, tinha que ser para qualquer coisa. Concordam? Como é que eu vou plantar soja lá no mangue? Como é que eu vou plantar soja no topo do morro? Não dá, não é cana, é qualquer coisa. Então, isso aqui tem que ser válido para o agronegócio de forma geral, não é mesmo? Mas tem essas coisas assim que, né, acontecem. Bom, e aí a resolução, com relação à questão social, também tudo de iniciativa lá do Ministério da Fazenda e do Ministério do Meio Ambiente, surge esse do crédito rural, dizendo que pessoas físicas e jurídicas não podem dar crédito rural
em todo o território nacional, aí não é na Amazônia e nada, e também não está falando que é só banco público, não pode dar dinheiro para quem está inscrito no cadastro que mantém trabalhadores em condições análogas ao de escravo. Então, não pode. Então, isso aí deu muita discussão, quem acompanha o caso sabe, a lista saiu, não pôde mais publicar, porque quem que estava na lista? Eram as construtoras, e aí elas foram lá e conversaram, e aí tirou a lista, botou a lista e virou um horror, porque a resolução existia e não tinha nem como cumprir com a resolução, sendo que a lista saiu do ar, né? Bom, e aí, é o terceiro momento da regulação, que é a Circular 3547, que fala do processo interno de avaliação de adequação de capital. Traduzindo isso daqui, é Basileia. É você ver a necessidade de capital próprio que a instituição tem que ter para suportar os riscos que ela está exposta. Isso aqui é Basileia. E essa circular foi assim uma repercussão internacional muito grande. Eu me lembro disso daí. De repente, todo mundo queria saber, opa, peraí, o Brasil tem uma circular que fala que tem que prestar atenção em risco socioambiental em relação ao capital. Isso foi uma grande novidade no mercado internacional, porque foi a primeira resolução que começou a falar de necessidade de capital para cobrir um risco que era grande novidade, que era o risco socioambiental, né? Então, o Banco Central pipocava gente toda hora querendo saber, porque foi um impacto e pegou de surpresa as instituições financeiras também, porque, opa, como é que nós vamos fazer isso? Nós temos que pensar em capital, aportar capital para esse negócio aí que vocês inventaram. Alguns diziam que a gente tinha inventado um risco, que esse risco foi inventado pelo Banco Central, que esse risco não existia, era uma invenção nossa. Bom, mas aí o que diz essa resolução? Ela diz: o objetivo é avaliar a suficiência de capital para suportar os riscos do negócio, do risco do negócio financeiro. Que risco? Todos os riscos. Aí lá dizia, nessa época não tinha ainda o conceito do risco socioambiental. Então, o pessoal sabia que existia um risco do dano ambiental, mas a resolução foi um pouco tímida, então ela não falou de risco socioambiental. Ela disse, olha, as instituições financeiras elas estão expostas a riscos normais do mercado financeiro, que é risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, risco de liquidez, risco de reputação, risco de estratégia. Esses são os riscos normais. Mas, quando você for analisar a suficiência de capital para suportar esses riscos, você tem que pensar como é que você está vendo o risco decorrente da exposição a danos socioambientais dentro desses demais riscos. Ou seja, é como se o risco socioambiental ele estivesse dentro desses demais riscos. Mas, de fato, está, né? Mas não tinha ainda o conceito do risco socioambiental efetivamente. Então, isso aí é de 2011. Essa realmente foi a vez do Banco Central começar a pensar numa questão. Aí saiu lá de comando e controle, evitar desmatamento, crédito rural, e vai para o negócio. Ou seja, para a instituição financeira pensar nesse risco, que ela pode perder dinheiro com questões socioambientais. E depois de 2011, a doutora Denise falou da Rio mais 20, né, de 2012. Em 2012, essa resolução do Banco Central, a 4327, vai para a audiência pública na Rio mais 20 para aproveitar o momento, e teve lá uma minuta que ficou em audiência pública por 3 meses, recebeu muita contribuição, muita gente, a academia contribuiu, as ONGs contribuíram, o Ministério Público contribuiu,
foram muitas contribuições para essa resolução, ficou em discussão muito tempo, não saiu fácil, foi muito difícil, porque era um tema novo, não pode engessar o mercado financeiro, as instituições, com uma coisa muito tipo política de comando e controle. Quando envolve risco, não pode engessar, porque a instituição financeira ela tem que avaliar o risco dela, saber o quanto ela quer expor ao risco, e, para isso, se você quer expor muito a risco, você põe capital próprio e para suportar esse risco, e não fica usando só recursos de terceiros. Bom, então, depois de muita discussão, que foi a audiência pública em 2012, e ela sai 2 anos depois, em 2014. Então, essa é uma resolução que fala que toda instituição financeira regulada pelo Banco Central tem que ter uma política de responsabilidade socioambiental. E ela é uma política muito abrangente. Ela tem 2 dimensões, a organizacional e a do negócio. A organizacional, que seria a responsabilidade interna da instituição financeira, no seu relacionamento com fornecedores, funcionários, comunidades, e o negócio, ou seja, que aí envolve risco mesmo, os riscos e as oportunidades de negócio envolvendo as questões socioambientais, oportunidades no crédito, no investimento. Bom, mas o grande foco, o grande coração mesmo da resolução, como são todas as resoluções, ela é focada no risco socioambiental, que hoje a gente pode dizer que tem 2 riscos, o risco físico e o risco regulatório. O risco físico é o risco mesmo da natureza, ou seja, a natureza é que vai penalizar, vai provocar perda. Então, por exemplo, se você vai e destrói as matas ciliares, no futuro, produtor rural, você não vai ter água. É isso, esse é o risco físico. É a natureza que vai fazer você perder dinheiro. Essa é a questão. E isso vale para a instituição financeira também. Porque, por exemplo, numa comunidade pequena, a cooperativa de crédito, que é local, que empresta para o produtor rural, e ele vive dali, daquela atividade econômica. Se todos os produtores rurais começarem a desmatar as matas ciliares, se começar a não ter reserva legal, topo de morro e tudo mais, daqui a pouco ele não tem água, então não vai ter produção. E aí, consequentemente, a cooperativa de crédito vai morrer, vai desaparecer. Então, isso é o risco físico. As mudanças climáticas estão provando isso daí. A destruição da biodiversidade vai acabar gerando problema econômico e vai gerar perda. Esse é o risco físico. Agora, o risco regulatório é do regulador chegar e dizer, olha, se você não fez isso, você vai ser penalizado, você vai ser processado, você vai ser corresponsabilizado por esse dano. Esse é o risco regulatório. Então, inicialmente, a preocupação maior era com o regulatório. Hoje, com as mudanças climáticas, esse risco físico está cada vez mais... A água está subindo ou está indo embora, né? No sentido de que vou perder dinheiro. Bom, qual que é o conceito de risco socioambiental? É a possibilidade de ocorrência de perdas decorrentes do dano ambiental. A instituição financeira ela vai perder dinheiro se ela não prestar atenção nesse risco. Em resumo, é isso. Então, a resolução, depois... foi consagrado o conceito do risco socioambiental. Então, a gente falava de risco de crédito, risco de mercado, risco disso, risco de aquilo. Agora, não. As resoluções estão muito claras. É risco de mercado, é risco de crédito, é risco de reputação, é risco estratégico e risco socioambiental. Ele está lá, presente em todas as resoluções referentes a risco dentro do mercado financeiro. Está lá, ele está presente. A última resolução de 2017, que trata do gerenciamento contínuo integrado do risco e do gerenciamento de capital, ele trata dos diversos riscos: crédito, mercado, operacional, liquidez e risco socioambiental. Então, eu tenho que gerenciar o risco e eu tenho que ter capital suficiente para suportar esses riscos, inclusive o risco socioambiental. E aquela resolução que eu falei, que foi bastante polêmica,
Tá bom, 5 minutos. Que deu uma repercussão internacional, ela mudou a primeira resolução, que falava do processo interno de avaliação de adequação de capital. Ela falava, olha, tem que prestar atenção no dano socioambiental dentro dos demais riscos, né? Lá em 2011. Agora, em 2017, não. Ela já fala claramente, olha, eu tenho que ter capital suficiente para suportar os riscos, quais sejam crédito, mercado, operacional, liquidez, reputacional e o socioambiental. Porque agora já está claro que a instituição financeira ela está sujeita ao risco. Ela vai perder dinheiro se ela não prestar atenção nesse risco. Tá? Então, nenhuma instituição financeira hoje pode dizer que não sabe da existência desse risco. Não, esse assunto já é muito claro dentro do mercado financeiro bancário. E com relação aos fundos de pensão, tem essa resolução também do Conselho Monetário de 2009, que trata das políticas de investimento, das diretrizes e das aplicações de recursos dos fundos de pensão. Essa resolução trata disso. Então, fundo de pensão. Eu preciso ter diretriz para aplicação, porque eu tenho responsabilidade com as pessoas que vão se aposentar daqui a 30 anos. E onde que eu vou investir o dinheiro para que as pessoas se aposentem? Eu tenho que ter critérios. E eu tenho que prestar atenção em risco. Então, aqueles mesmos riscos que os bancos precisam prestar atenção, o que vai investir no mercado de capitais e tal, com o dinheiro do fundo de pensão, ele tem que prestar atenção no risco também. E aí ele tem que estabelecer metodologias e critérios para avaliação de risco de crédito, de mercado, liquidez operacional. Só que isso foi em 2009. Então, lá, ele não está falando do risco socioambiental, mas precisaria. Tá? Precisaria falar disso, porque é um risco real. Perde-se dinheiro, sim, tanto sob o ponto de vista do risco físico quanto o regulatório. Mas lá, em 2009, foi muito tímido. Ele disse simplesmente observância ou não de princípios de responsabilidade socioambiental. Então, vai dizer se no investimento, os critérios de investimento, ele vai aplicar, ele vai prestar atenção na observância dos princípios de responsabilidade socioambiental. É muito tímido. Tinha que dizer claramente, olha, quando você for investir nos critérios, eu tenho que dizer qual critério que eu estou utilizando para avaliar risco de mercado, risco de crédito, risco de reputação e risco socioambiental. Exatamente como está lá no banco. Porque é dinheiro para os aposentados, entendeu? Então, vai... muito mais, porque é um risco que você vai ter que... Risco de estratégia, por exemplo. Risco de estratégia, eu sempre falo assim, quando eu tive meus filhos, eu lavava fralda. Depois, não tem mais fralda de pano. É tudo fralda descartável, não é? Então, quem continuou fazendo fralda de pano... saiu do mercado, a Cremer, né? Que eu lembro que as fraldas que eu lavava era tudo fralda da Cremer. Bom, então, aí saiu do mercado, é risco de estratégia. Agora, você não pode ficar investindo na fralda que vai poluir os aterros. Você tem que pensar em investir numa fralda biodegradável. Então, isso daqui 30 anos. Então, se alguém tem que pensar em risco de estratégia, risco socioambiental de longo prazo, o fundo de pensão, porque daqui 30 anos ele tem que ter dinheiro para pagar os aposentados. Não é verdade? Então, essa resolução está tímida demais. Ela precisa ser mais clara, mais objetiva. Bom, e aí... transparência e informação. Hoje, a grande dificuldade é você ter informação para fazer essas avaliações de risco adequadas com relação ao socioambiental, porque não tem muita informação, você tem que fazer um trabalho de investigador quase para obter as informações, não estão tão disponíveis
não estão claras, a contabilização não tem regra, então você não sabe quanto que a instituição investiu, quanto que ela perdeu, quanto que é perda, quanto que é despesa com socioambiental, não está claro como estão as demais informações econômico-financeiras que a gente faz uma avaliação econômica. Então, esse é um grande desafio. E políticas públicas com mecanismos de incentivo econômico, porque só comando e controle não basta, precisa incentivo econômico. Por exemplo, se eu tenho uma LCI, uma LCA com isenção de imposto de renda para imóvel, para construção ou para agricultura, por que eu não tenho uma L de meio ambiente para que eu possa investir, fazer uma letra de crédito para energia eólica, para uma energia mais sustentável, com isenção de imposto de renda? Por que explodiu as LCIs e LCA? Porque tem isenção. E por que não explode os incentivos para crédito ambiental? Então, essas são as sugestões que eu deixo para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Fátima. Foi muito rica a tua fala. É claro que, se você não conhece o jargão da área jurídica, o pessoal da área jurídica também deve ter tido dificuldades com vários aspectos da sua fala aí de gestão de riscos, né, do sistema financeiro. E eu vou tomar a liberdade de traduzir um tiquinho. Você foi falar que ia traduzir e que isso era Basileia, o pessoal deve ter ficado pensando, bom, boiei mais ainda, né? Quando ela fala de Basileia, está se referindo aos acordos de Basileia, na verdade, uma série de recomendações do Bank for International Settlements, que é baseado em Basileia, na Suíça, está sediado em Basileia, na Suíça, e que expede recomendações para bancos centrais do mundo todo. Ele é uma espécie de banco central dos bancos centrais, e isso afeta diretamente as normas que cada banco central de cada país define para a regulação prudencial, regulação justamente de riscos, né? Que foi um dos pontos centrais da fala dela. E, para exemplificar um pouquinho, outras palestras vão tratar disso, quando ela fala de risco de crédito, por exemplo, e como é que a área ambiental pode impactar nisso, risco de crédito é o risco de não receber aquele valor que o banco emprestou. Tá? Então, o risco ambiental que se revela como risco de crédito se dá, por exemplo, no caso de uma empresa que perdeu a sua licença ambiental, por exemplo, ou teve a licença ambiental suspensa. A Samarco, por exemplo, está com a licença ambiental suspensa. Se ela não fosse de propriedade de duas grandes mineradoras, muito grandes, inclusive a maior do mundo, se fosse uma mineradora nacional, que só tem aquela unidade, acabou a Samarco, certo? Então, perdeu a licença ambiental, ou, ainda que seja apenas uma suspensão, mas por um período prolongado de tempo. Você imagina o que acontece com as pendências financeiras dessa empresa, né, junto ao setor bancário. Ou também levou uma multa ambiental, que no caso do Samarco também aconteceu, levou 50 milhões cada, que é o máximo que a nossa legislação prevê. Isso também, no caso da Samarco, pode até não afetar muito pelo tamanho dela, mas no caso de muitas empresas, multas de 50 milhões, bastaria uma, acabou a empresa. E aí não liquida seus compromissos financeiros. Tá? Então, isso é um exemplo de risco de crédito. Todos os outros aí a gente poderia exemplificar com risco de mercado, risco legal, que vem de um problema ambiental e vai repercutir para o sistema bancário. Também quero esclarecer, a Fátima falou de um instrumento muito importante que eu vou abordar também, da lista suja do trabalho escravo. Hoje ela continua em vigor, né? E em relação ao CAR, Cadastro Ambiental Rural, hoje ela voltou a estar no ar, e ano passado já. E sobre o Cadastro Ambiental Rural, aquele era o prazo original da lei, que foi prorrogado sucessivas vezes. Então, essa regra de proibição vai ser aplicada efetivamente apenas quando o prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural finalmente expirar, né? Que ainda não expirou. A gente sabe também de vários problemas na prática em relação à implementação que estão ocorrendo do Cadastro Ambiental Rural, que não está confiável, infelizmente. Né? Então, essas são as minhas únicas complementações. Agora, vou passar a palavra para o Cláudio, que vai abordar normas como essa,
em número muito menor elas existem, né, Cláudio? Mas já existem também há algum tempo no âmbito da Comissão de Valores Imobiliários, no Brasil, normas que abordam questões aí, sobretudo ambientais. Bom dia a todos. É inevitável deixar registrado que eu estou muito feliz de estar aqui, muito satisfeito. E estou muito satisfeito também que vocês estejam aqui, porque isso demonstra que, de fato, como a doutora Denise já sinalizou em sua fala, as questões ambientais estão entrando na agenda não só do direito à gestão há algum tempo, mas agora direito, meio ambiente, e não só meio ambiente, mas questões socioambientais de uma maneira geral. E o mercado corporativo e a economia começam a se falar, isso fica claro a cada evento que eu vou, o público tem aumentado o número de publicações, tem aumentado o interesse da academia sobre esse assunto, e tudo isso é muito gratificante, porque, de fato, não adianta nós sermos muito produtivos, nós sermos muito inteligentes, muito inovadores, e não termos um planeta daqui a 50 anos para que nossos descendentes possam usufruir de todas essas benesses. Então, desenvolvimento sustentável está aí, é um conceito que não está na moda, ele veio para ficar e, efetivamente, está sendo incorporado à rotina das companhias, e isso, naturalmente, tem impacto nos reguladores de mercado. Vocês podem notar, no título, na verdade, nós hoje estamos falando sobre prevenção e reparação. Eu vou focar na prevenção, não que, de maneira indireta, o regulador de mercado, a Comissão de Valores Imobiliários, não possa ajudar na reparação também, mediante mecanismos como termo de compromisso, por exemplo, mas essa não seria a sua missão, ao passo que dentro de sua missão institucional estão diversos elementos que falam, que conversam diretamente com a questão da prevenção. Um pequeno disclaimer, um pequeno alerta, tudo que eu falo aqui eu falo em meu nome. A CVM foi criada à semelhança de sua congênere norte-americana, a Securities and Exchange Commission. Isso significa que existe um corpo técnico que no Brasil é formado por funcionários concursados. Mas existe uma diretoria, essa diretoria é indicada, na verdade, pelo Ministério da Fazenda, passa pelo Senado Federal, não são funcionários de carreira necessariamente, e pertence a essa diretoria colegiada de 4 diretores e um presidente, a palavra, os entendimentos sobre as questões atinentes ao mercado de capitais no que concerne a CVM. O que me deixa numa situação muito confortável, na verdade, de poder falar qualquer coisa sem assumir nenhum compromisso com isso. Agenda muito simples, a regulamentação já existente da CVM e algumas tendências regulatórias. Dentro do sistema financeiro existem 4 reguladores de conduta. Nossa colega Maria de Fátima falou sobre as regras de 2 deles, o Bacen e a Previc. O Banco Central lida com as instituições financeiras, ou seja, com o mercado de crédito, com o mercado de juros, moeda, mercado bancário. A Previc lida com as entidades de previdência privada fechadas, comumente conhecidas como fundos de pensão, e SUSEP, Seguros e Previdência Aberta, e a CVM, Mercado de Capitais. Brevemente, só a título de alinhar conhecimento, eu imagino que a grande maioria de vocês consiga compreender isso com clareza, mercado de capitais é um mercado de desintermediação bancária, ou seja, um banco numa ponta colhe recursos, emitindo títulos ou recebendo depósitos à vista, e na outra ponta empresta esses recursos, e no meio do caminho ele fatura o que se chama de spread bancário, que é uma expressão que começa a se tornar popular. O mercado de capitais tira o banco da operação, é o que se chama de desbancarização. Ele junta não tira o banco, tira a atividade bancária, quer dizer, o banco como prestador de serviços ele continua atuando, especialmente os bancos de investimento, mas o spread bancário desaparece porque no mercado os tomadores de recursos, ou seja, aqueles que possuem projetos, ideias, inovações e precisam de financiamento, conversam diretamente com poupadores de recursos, ou seja, nós, que ou tomamos títulos ou depositamos recursos em alguma casa bancária. Então, a gente passa a financiar diretamente o empresário, não mais através do sistema bancário. E é essa a grande inovação do mercado de capitais. De um lado, trazer recursos mais baratos e, do outro lado, oferecer rentabilidades melhores. E isso é possível de ser feito simultaneamente às custas do que se denomina spread bancário. Algumas possibilidades que eu vou passar diretamente.
e vamos falar de regras, vamos falar de números. Eu sei que advogados gostam muito de referências normativas, e talvez no âmbito do mercado de capitais a mais importante seja a Instrução 480. Essa regra é de 2009, e ela contém o regime informacional das companhias abertas. Por companhias abertas, entenda-se SAs, sociedades anônimas, registradas na CVM, e assim aptas a fazer emissões públicas de valores imobiliários, de ativos, que podem ser vendidos diretamente ao público em geral para financiamento de suas atividades. Em 2014, então, na 480, na verdade, existem vários documentos: demonstrações financeiras padronizadas, informações trimestrais, formulário de referência. Formulário de referência, essa definição é precisa e bastante simples, um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação econômico-financeira da companhia, dos riscos de suas atividades, os riscos a que suas atividades e sua perenidade estão sujeitos, e dos riscos relacionados aos ativos que ela emitiu e que se encontram em circulação em mercado. Esse documento deve ser atualizado sempre que uma informação que sofre alguma forma de mudança, e também anualmente, caso não tenha ocorrido nenhuma mudança fundamental, ele deve ser reencaminhado em até 5 meses contados do fim do exercício social. O formulário de referência sofreu uma mudança em 2014, por meio da Instrução 522, Instrução CVM 522. Em 2014, ele passa a incorporar preocupações ambientais de maneira mais incisiva. E aqui fazer um reconhecimento, que talvez eu devesse até ter colocado no slide a título de homenagem, mas, nesse caso, o regulador pegou carona numa iniciativa da autorregulação. Quem primeiro moderniza e atualiza o regime informacional das companhias abertas no que concerne às questões socioambientais é a Bolsa de Valores, para as companhias, a Bolsa de Valores de São Paulo, hoje em dia B3, no caso, para as companhias que estavam lá listadas. Então, a gente, na verdade, CVM, incorporou uma medida que já veio da autorregulação, tornando essa medida mais forte e mais disseminada. Responsabilidade pelo formulário de referência, e aqui, por favor, responsabilidade administrativa. Eu não estou falando de responsabilidade civil, muito menos de algo muito objetivo. A CVM trabalha muito com o conceito de diligência, de vigilância, é isso que a gente busca dos nossos administradores, porque não é razoável que um presidente, que um diretor de relações com investidores, conheça cada aspecto operacional do que ocorre dentro de sua empresa. Mas é razoável que ele seja diligente e vigilante para que existam sistemas de controles internos e governança que disparem sinais amarelos e flags quando existem problemas sendo sinalizados. Isso a gente vai cobrar, sim. No caso do formulário de referência, diligenciar para que as informações possuam qualidade e estejam permanentemente atualizadas, seria o que se cobraria dele. Eu acho que vou precisar de uns 7 minutos. Tá bom. E quais são os itens do formulário de referência relacionados às questões socioambientais que merecem divulgação e disponibilização para o público em geral e, portanto, para os investidores? Fatores de risco, ou seja, todos aqueles elementos que estão relacionados a risco para as atividades, para a perenidade ou para a situação patrimonial da companhia. Então, aqui, além de o risco ambiental, socioambiental, seria o que, decorrente de questões socioambientais, podem impactar as atividades, o desempenho e o patrimônio da empresa. Essa preocupação se soma a uma série de outras preocupações, risco operacional, risco de mercado, como já foram, inclusive, anteriormente apresentados pela Maria de Fátima, dado que risco vai ser uma questão muito similar para a economia real e para o sistema financeiro. Tem que explicitar a política ambiental, os custos de observância da regulação ambiental, ou seja, qual o impacto dessa despesa no desempenho da companhia, e, se for o caso, outras práticas ambientais que ela observe, inclusive explicitando e informando o custo da adesão a padrões internacionais de proteção ambiental, o que não é um luxo. Aqui tem uma questão muito interessante, que é, para companhias que emitem títulos no exterior, hoje em dia, a demanda dos grandes investidores
pela existência de práticas ambientais, já é muito grande. O cenário de preocupação com o que acontece realmente em termos socioambiental não é mais algo relacionado unicamente ao meio ambiente, já é uma preocupação corporativa. E muitos investidores não querem ter suas marcas, seus portfólios, ou suas unidades de gestão de ativos ligados a companhias, a emissões, a operações que representam risco socioambiental para o planeta. Então, quando se adere a um padrão internacional de proteção, não é necessariamente porque o corpo executivo da companhia tem alguma pegada socioambiental ou porque a empresa acha legal ela contribuir para o meio ambiente. É uma decisão de negócio. Tende a significar dinheiro mais barato. E isso não é uma fotografia, é uma tendência. Provavelmente, no futuro, quem não tiver política socioambiental não consegue acessar os grandes players de mercado. A tendência seria essa. Então, é o mercado se impondo, são os donos do capital dizendo, olha, a partir desse momento, você tem que ter práticas ambientais, senão eu não te financio. E no formulário de referência, a gente incorporou explicações sobre a aderência da companhia ao Código Brasileiro de Governança Corporativa. Isso foi expedido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Não é uma regra, é uma recomendação do Instituto. Eu não sei dizer se para os membros do Instituto seria uma regra, seria algo que funciona como autorregulação, eu acho que não. De todo modo, isso entra na nossa regulação a título informativo, que é a forma que a CVM está lidando com essa questão, ou seja, produzindo informação para que o próprio público consiga dimensionar como a companhia lida com as questões socioambientais. E a linha aqui se chama em inglês Comply or Explain, ou seja, me diga que se você adere às práticas ambientais sugeridas pelo IBGC, caso você observe essas práticas, me explique como você o faz. Caso você não observe essas práticas, me explique por que você não o faz. Então, a companhia não é obrigada a seguir as práticas, mas teria que deixar claro por que não as segue. E é natural que algumas companhias não as sigam mesmo, porque elas têm atividades que não guardam relação com o meio ambiente, e elas explicam isso. Por política ambiental, mais explicitamente, eu não vou ler para vocês, mas o código aborda 4 itens, pede para que a companhia se manifeste sobre políticas ambientais, especificando 4 itens que estão explicitados aí na tela. E esses 4 itens eu imagino que formem um conjunto bem interessante no que se refere ao entendimento de como a governança do emissor lida com as questões ambientais. Também pede para se manifestar sobre alguns princípios. O princípio 2.1 do Código de Governança do IBGC diz que o Conselho de Administração deve considerar em suas atividades os impactos decorrentes das atividades da companhia na sociedade e no meio ambiente. Então, a administração tem que ter isso como um drive decisório, estratégico. E ele vem recomendando uma prática para seguir esse princípio, que seria, na definição das estratégias de negócios, o Conselho considerar os impactos das atividades da companhia na sociedade e no meio ambiente, visando a perenidade da companhia e a criação de valor no longo prazo. Ou seja, isso está alinhado com o que eu falei anteriormente. Meio ambiente, questões socioambientais, não é algo só relacionado à preservação do planeta, mas também à perenidade da companhia em si. Porque companhias que não tiverem essa pegada de responsabilidade socioambiental não irão sobreviver. A prática, o presidente e a diretoria devem ser avaliados com base em metas de desempenho financeiras e não financeiras. Em não financeiras, inclui-se aspectos sociais, ambientais e de governança. Uma grande inovação, fazer dinheiro não é mais o suficiente, ou seja, os executivos não vão ser mais julgados somente pela rentabilidade que eles deram ao capital da companhia, por quanto eles devolveram de recursos aos acionistas em forma de dividendos, mas também pela forma como eles fizeram isso. E aí seriam as questões não financeiras. E quando a gente está falando de meta de desempenho, a gente está falando de algo muito relevante para esse público, porque atreladas às metas de desempenho está a maior parte da remuneração deles. Eles podem ficar milionários alcançando as metas de desempenho. Então, daqui para frente, para eles ficarem milionários, eles vão ter que pensar também em serem socioambientalmente responsáveis. Ou, pelo menos, a tendência é essa.
E aqui eu já pego uma carona com a questão das tendências, porque quando a gente fala em ambientais, sociais e de governança, a gente está falando de ESG. Eu não vou me estender nesse assunto, porque eu sei que a Tatiana Salles depois vai fazê-lo, provavelmente vai surgir em outros painéis ao longo do dia, mas hoje a ONU, ou seja, as Nações Unidas, já possui todo um programa dedicado à responsabilidade dos investimentos. É o PRI, Principles for Responsible Investments. E o ESG está aqui. O E, Environmental, o S, Social Issues, o G, Governance. Esses 3 itens interagindo levam às questões de sustentabilidade, levam à sustentabilidade. Ou seja, você tem que ter uma mescla de governança, de preocupação com questões sociais e de preocupação com o meio ambiente, inserido dentro da estratégia e da governança e dos controles internos da companhia, e será isso que vai levar a companhia a ter práticas sustentáveis e também a se tornar ela própria sustentável. Me corrija se eu estiver falando alguma bobagem, tá? E outra iniciativa, para encerrar nossa conversa, o FSB significa Financial Stability Board. É o G20, as 20 maiores economias do planeta, os bancos centrais, ministérios da Fazenda e alguns reguladores de mercado de capitais sentados em volta de uma mesa. Esse fórum foi criado como uma resposta à crise econômica de 2008, quando se identificou os muitos gaps existentes entre regulações, os muitos problemas que amplificaram a crise. E eles criaram uma força-tarefa dedicada a aprimorar a prestação de informações pelo mercado financeiro de questões socioambientais, de riscos socioambientais. E essa força-tarefa já expediu uma recomendação que pode ser resumida nessa imagem, que significa, basicamente, informe como sua governança lida, como seus controles internos lidam com a questão socioambiental, tenha estratégias em mente para lidar com a questão socioambiental, estratégias corporativas e da auto-administração da companhia, gerencie seus riscos socioambientais e diligencie para permanentemente estar apurando em termos objetivos, e aí a gente está falando em termos quantitativos, diligencie para dar número ao impacto que você tem, que as suas atividades têm em termos socioambientais. São essas as recomendações muito boas, e quando a gente vê tanto o G20 quanto as Nações Unidas organizando forças-tarefas e grupos de maneira a aprimorar regime informacional e aprimorar condutas no que se refere às práticas sustentáveis, de sustentabilidade, é natural imaginar que já no curto, médio prazo, os países, os mercados, os reguladores de mercado, pelo menos dos países desenvolvidos e das economias emergentes, serão estados a seguir essas práticas, o que significará um aprimoramento na plataforma regulatória, na plataforma institucional que lida com essa questão. Por fim, alguns contatos, vocês, por favor, sintam-se à vontade para entrar em contato com a Coordenação de Educação Financeira da CVM. Eu também lido com o Laboratório de Inovações Financeiras, mas o laboratório eu vou deixar para a Cris falar. E, por favor, também sigam os canais CVM Educacional. A gente está permanentemente oferecendo cursos, palestras, vídeos, publicações, inclusive uma publicação sobre direito no mercado de valores imobiliários, que é bem recente, foi publicado ao final do ano passado. Então, sigam, deem like, porque isso ajuda minha reputação lá dentro da CVM. Muito obrigado. Espero que tenha sido útil. Obrigada, Cláudia. Muito interessante. Agora vou passar diretamente a palavra para a Ana Gaioso, por conta do nosso cronograma apertado aqui. E ela vai ser a última palestra dessa primeira parte do painel da manhã. Ela vai proferir a última palestra. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer muito grande estar aqui nessa casa. Agradecer o convite do Rogério Rocco. E estou notando aqui a presença dos assessores jurídicos e gerentes do INEA. Quero agradecer a presença também de pessoas da Secretaria do Ambiente, colegas de trabalho, doutora Elza Baezo, grande ambientalista, enfim, e todos aqui presentes. O tema aqui
vamos ver o que existe no INEA que pode ser dada informação, né? Porque todos nós sabemos que os órgãos públicos, enfim, até os privados, existe uma grande dificuldade de se acessar as informações existentes, isso é fato. Mas vamos ver o que o INEA dispõe. Bom, nós sabemos da Lei de Acesso à Informação, ou da obrigação de todos os órgãos prestarem essa informação contida em registro, documentos. Muito obrigada. E o artigo 8º é explícito em dizer que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo. Então, não é nem necessidade de ninguém requerer. O próprio órgão ambiental, no caso, tem o dever de disponibilizar essas informações através de sítios oficiais da rede mundial, da internet. Bom, dito isso, vamos ver o que o INEA tem. No âmbito do licenciamento, nós temos um decreto que trata do sistema de licenciamento ambiental, 44.820, de 2014, é o decreto básico que rege todo o licenciamento ambiental no Estado do Rio de Janeiro. E existe um artigo expresso que todos os sistemas de licenciamento ambiental do Estado, concessão, renovação e deferimento de licenças, devem ser publicadas no chamado Diário Eletrônico de Comunicação. Então, isso já é um passo para a informatização e digitalização de todo o procedimento administrativo. Com isso, também esse próprio decreto ele dispõe que as concessões, renovações, averbações, indeferimentos de autorizações ambientais, certidões, certificados ambientais, todos devem ser, em especial, notificações, autos de constatação e infração, devem ser publicados em diário eletrônico. Bom, qualquer pessoa, notadamente no caso aqui do dia de hoje, qualquer instituição financeira, para checar exatamente se aquela pessoa jurídica que está requerendo, ou pessoa física, mais comumente pessoa jurídica requerendo um financiamento, enfim, o banco, a instituição financeira qualquer, poderá acessar o site do INEA e aí vai ter ali um local, um licenciamento. Então, o primeiro passo é para saber se, clicando no licenciamento, vai aparecer processo digital. Então, no processo digital, vamos ver primeiro se há alguma licença publicada para aquela instituição, ou empresa, ou pessoa física, vamos lá. Aí, clicando no processo digital, vai aparecer diário eletrônico. No diário eletrônico, clicando novamente, nós vamos ver a pesquisa no diário eletrônico. Numa pesquisa do diário eletrônico pode ser dada pelo CNPJ ou pelo nome da empresa. Então, estou dando um exemplo aqui da empresa Michelin, que é uma empresa grande, produtora de pneus, enfim, uma grande multinacional francesa. Bom, aí no diário eletrônico vai aparecer se aquela empresa vai ter licença ou não. Então, aqui vocês podem notar que vai ter o número do processo e o que a empresa detém, uma licença de operação. E aí vai estar a data da emissão para ver se aquela licença está vigente ou não. E ali a gente vê, no exemplo, que está recém-dada uma licença de 2018. E fundamental também é abrir o documento para ter acesso à leitura da licença de operação. Também no próprio site, clicando no número ali do processo, qualquer pessoa, instituição bancária, financeira, pode ter acesso
a licença da operação e certificar, comparar com o que o solicitante do crédito está apresentando, que realmente aquela licença é válida e está com prazo em vigor até 2022, no caso aqui do exemplo. Bom, isso daí, tranquilo, está bastante simples, não tem problema. Isso está sendo implementado, não há problema quando processos novos de licenças recentes. E quando se trata de licenças antigas, que não há licenças antes de estarem no diário eletrônico, estarem no próprio site, nós temos também no site uma menção ali, licenças concedidas. Então, a instituição financeira, vendo no processo digital, não havendo nenhuma licença, nenhuma publicação em relação àquela empresa ou àquela pessoa física, clica também em licenças concedidas para ver se tem o processo, sem ser digital, alguma licença. Aí, na licença concedidas, por exemplo, nós aqui digitamos também pelo CNPJ ou pelo nome ou razão social da empresa. Estamos dando exemplo aqui de Rio de Janeiro Refrescos, a Coca-Cola, a distribuidora da Coca-Cola. E aí vai aparecer uma série de documentos que estão ali listados, e um dos documentos ali tem autorizações, licenças, tem um documento que é uma licença prévia, uma licença de instalação de 2015. Aí, clicando, também vai aparecer o teor do documento. No teor do documento vai ter que a licença é válida até 13/11/2017. Então, ali também, quer dizer, a licença está vencida. Analisando, se for analisar com mais minúcia todos aqueles documentos que aparecem ali no site, vai se chegar à conclusão que essa Rio de Janeiro Refresco, a Coca-Cola, não tem licença válida para operar. Então, isso está num processo, essa empresa se encontra num processo de requisição de sua licença de operação. E aí, o órgão financiador, ou a instituição financeira, não poderá, em tese, aqui, financiar ou conceder nenhum empréstimo a essa empresa. Bom, isso aqui é o site sobre licenciamento, na parte de licenças, me parece bastante completo o site do INEA. Mas não é a mesma coisa em relação às infrações ambientais, às autuações e autos de constatação. Essas informações não estão tão fáceis de ser acessadas. Na verdade, o INEA está desenvolvendo um trabalho e está publicando todas essas, colocando no site todas as autos de infração de todas as empresas, mas isso não está finalizado ainda. Então, o que é recomendável para qualquer instituição financeira seguir, fazer o princípio da prevenção e solicitar da empresa ou da pessoa física uma certidão ambiental. Essa certidão ambiental é um instrumento que está no decreto do sistema de licenciamento ambiental, que o INEA, solicitando ao INEA, o INEA dá uma certidão negativa ou positiva de que aquela empresa não existe débito financeiro ambiental. Nessa certidão, vai haver também uma observação de todas as infrações cometidas, mas ainda não transitado em julgado. Vai ter essa observação. Mas a certidão, de um modo geral, ela vai trazer só a questão do débito existente financeiro daquela empresa. Bom, basicamente é isso. E nós estamos lá no INEA, queremos atendendo qualquer
dúvida, pessoalmente, a Procuradoria do INEA está disponível. E são essas é essa a minha contribuição do dia de hoje. Agradecimentos especiais a Marcela De Biasi, que é a assessora da Diretoria de Licenciamento do INEA, e o André França, que é o diretor adjunto de pós-licença, e toda a equipe aqui do INEA presente. Muito obrigada. Doutora Ana, muito obrigada pela sua intervenção. É um caso interessante esse do Rio. O órgão ambiental do nosso estado está alinhado com a maior parte dos demais estados, ou seja, disponibiliza a consulta online a respeito do licenciamento ambiental, que é a informação realmente mais relevante, e não disponibiliza online ainda no que diz respeito ao cometimento de infração, né? Enquanto que na esfera federal, que não tem a competência na maior parte dos casos em matéria ambiental, essas duas informações estão online, mas na maior parte dos estados, o Rio não é exceção, isso não ocorre. Alguns estados sequer oferecem, mas são poucos, a consulta online no que diz respeito ao licenciamento ainda. E em relação a infrações, são pouquíssimos os estados que disponibilizam, e o Gustavo está aqui baixando a cabeça, né, de que bom seria, né, se todos disponibilizassem, porque imagino que a certidão deve demorar uns 15 dias, e 15 dias na análise de um pedido de financiamento ou empréstimo é bastante tempo, né, para a dinâmica do mercado bancário. E claro que alguns empreendedores podem deixar isso pronto, e isso é o ideal, né? Isso é o que caberia a ele fazer. Mas não, imagino que não seja o perfil, a regra do empreendedor brasileiro, né, Gustavo? Não seja o perfil mais comum. Vamos passar direto à segunda parte desse primeiro painel, para a gente não avançar muito no horário do almoço. A doutora Ana já tinha me pedido licença. Em algum momento, não sei se já, ela vai precisar se retirar mais cedo aqui do painel da manhã, mas nós vamos realmente desfazer essa primeira parte.